Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Esse mês de setembro, nós estamos comemorando os 76 anos da nossa igreja. A gente está em festa, porque a gente está louvando ao Senhor por tudo que Deus fez na nossa igreja. Agora, eu vou convidar você a baixar suas cabeças e fechar os seus olhos para a gente orar. Vamos orar junto? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pai, obrigado porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem dado 76 anos à nossa igreja. Paizinho, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, porque nós temos uma história tão linda para ser contada. Hoje, Paizinho, nós te louvamos pela tua misericórdia com a nossa igreja, te louvamos pela vida de cada uma das crianças que estão em casa. Sê com elas, abençoa e recebe o nosso culto que é para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Então, como vocês sabem, eu já falei para vocês que nós estamos ouvindo sobre os 76 anos da nossa igreja. Nós vamos relembrar um pouquinho da nossa história, de tudo que Deus tem feito por nós. Eu contei para vocês semana passada sobre o início da nossa história. E aí hoje eu quero dizer para vocês que toda a história que a tia Vitória vai contar da nossa igreja durante esses domingos do mês de setembro está no livro A História de Roraima, contada através da história da Igreja Batista Regular de Boa Vista, que foi escrita pela irmã Dalva Honorato, ok? Depois você pode até pedir para a mamãe para ver se ela tem esse livro e você vê esse livro de perto. Se você já sabe ler, você pode até ler esse livro também, tá bom? Então, continuando, vamos relembrar um pouquinho da nossa história. Eu contei para vocês que um jovem chamado Garden Trimble, ele tinha visto um mapa daqui do Amazonas e o coração dele tinha incendiado por missões. Ele queria muito vir ser missionário, que mais tarde ele casou e que ele foi enviado pela missão Mid Mission ao Brasil. Eu contei para vocês que Garden Trimble primeiro foi para Manaus e que depois ele fez uma viagem emocionante de barco de 10 dias até Boa Vista. Falei ainda para vocês também que quando ele chegou aqui só tinham 4 ruas asfaltadas e que era tudo muito difícil. Ele começou fazendo cultos no meio da rua e depois ele conseguiu uma autorização policial para que pudesse fazer os cultos. Contei para vocês também que foi um tempo muito difícil, que na Segunda Guerra Mundial, quando ele estava aqui em Boa Vista, ele foi até preso por calúnia por uma carta que ele tinha mandado para Manaus. Disse para vocês que Trimble não tinha feito nada e que ele foi preso porque tentaram envergonhar o Evangelho, mas que não conseguiram. Trimble e a esposa dele permaneceram fiéis. Contei para vocês que chegou uma moça aqui em Boa Vista chamada Miss Lois, que ela também veio dos Estados Unidos e que ela era uma missionária, que ela introduziu músicas e outras coisas na igreja e que ela foi uma grande ajuda junto com os Trimbles para a fundação da igreja. Ainda contei para vocês que em 15 de setembro, há 76 anos atrás, a nossa igreja foi fundada e ali teve o primeiro culto, onde até hoje é o nosso templo. Ele foi melhorado, ele está mais bonito, mas foi exatamente aqui, do lado da escola tinha a casa grande e do outro lado, quando foi asfaltada a rua, ficou o templo que até hoje nós temos os nossos cultos. E hoje eu vou continuar contando um pouquinho mais da história da nossa igreja. Hoje, o tema da nossa segunda história é os heróis fundadores. Eu quero que você conheça mais um pouquinho do senhor Garden Trimble e também mais um pouquinho da nossa heroína Miss Lois. Eu preciso contar para vocês que
A nossa igreja, ela foi fundada por esse homem chamado Garden Trimble, e que ele nasceu em 1911. E quando ele tinha 24 anos, já casado, ele veio com Fran, ele veio para o Brasil, onde ele fundou a nossa igreja. Eles tiveram 2 filhos. Eles tiveram um menino chamado Mike Marcos e tiveram uma menina chamada Grace, que aqui no Brasil era chamada de Gracinha. E essa família foi quem fez todo o processo de iniciação da nossa igreja. Eles ficaram aqui na nossa igreja e no campo missionário na região do Amazonas. Qual é a região do Amazonas, tia Vitória? Manaus, Boa Vista, Pará. Então eles atuaram nesses lugares durante 43 anos, crianças. Uma vida inteira dedicada a missões aqui na região do Amazonas, como ele tinha sonhado quando ele viu lá aquele mapa. Em 1956, ele foi embora daqui de Boa Vista, com a igreja já fundada, deixando outra pessoa cuidando, e ele abriu mais 2 igrejas lá no Acre, onde ele exerceu também o ministério. Seus filhos, Gracinha e Mac, continuaram o seu trabalho ministerial. Gracinha casou e abriu trabalhos no interior de Manaus. O filho dele mais velho casou também, passou nos Estados Unidos, mas o coração deles ardia tanto pelo Amazonas que ele voltou, fundou um seminário no Pará e fundou o seminário do Amazonas. Então foi uma família que dedicou toda a sua vida ao Brasil. Foram heróis que trouxeram a palavra do Senhor, que hoje chegou na minha casa e chegou na sua casa através da vida deles. Eu contei também para vocês que a Miss Lois, ela era professora de crianças. Disse que ela tinha uma didática, eu fiquei apaixonada pela Miss Lois. Incrível! Disse que ela contava histórias que as crianças ficavam com a boca aberta de tão boa que ela era. E ela era enfermeira. Sabia que tem pessoas na nossa igreja que nasceram com ela fazendo parto? Senhoras mais idosas que ela evangelizou indo na casa atender as famílias e fazendo parto de mulheres. Ela é uma missionária além do seu tempo. Foi uma das primeiras mulheres em Boa Vista que viram dirigindo um carro. E o mais legal, ela consertava o próprio carro. Os homens ficavam de boca aberta quando viam aquela mulher fazendo aquilo. Foi ela que iniciou a escola dominical em Boa Vista, ela que fez as primeiras EBFs e ela que iniciou o coro infantil nas igrejas. Então nós temos muito que agradecer a Deus. Para mim hoje, Miss Lois é uma heroína, porque ela introduziu o ministério infantil que hoje eu cuido aqui na nossa igreja. Então, é nisso que eu quero que vocês pensem. Miss Lois, ela fazia parte do trabalho com as crianças e Trimble fazia parte do trabalho com os adultos. E hoje nós temos uma igreja forte, que tem tanto um trabalho com excelência com adultos, como tem também um trabalho que busca a excelência com as crianças. Vocês podem conferir nas fotos a seguir pessoas que vocês talvez conheçam. Vou pedir para o tio Marquinhos passar a próxima tio Marquinhos. E olha só, dá para ver Dona Flora, Wanda, tio Rubinho, são pessoas que estavam no início do trabalho e que até hoje permanecem firmes na nossa igreja. E é muito bom ver a história sendo contada desde o início e Deus usando a vida dos seus servos. Nós temos muito que louvar e agradecer a Deus. No futuro, vai ser a sua foto que vai estar aí. Vai ser a foto de quando você era criança, contando a história para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Nós estamos escrevendo a nova história da nossa igreja. Vamos orar agradecendo por ela? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida do missionário Trimble. Muito obrigada pela vida da Miss Lois.
Muito obrigada pelos irmãos mais antigos da igreja que escreveram a história e que hoje, ó Pai, nos proporcionam ter um templo, nos dão a alegria de ter um ministério forte com adultos, de ter um ministério infantil estruturado. Obrigada pela vida da Miss Lois, obrigada por ela ter tido visão do trabalho com criança, do trabalho com corais, do trabalho com música. E obrigada, Senhor, porque a tua igreja não perdeu essa visão. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. Em nome de Jesus, amém. Agora chegou um momento todo especial da gente louvar ao Senhor cantando. Vamos louvar com a música? Sempre irei louvar. Não importa se você fosse um grande urso polar, se você fosse um peixinho lá no fundo do mar, mas você teria que continuar louvando ao Senhor. Como você é um menino ou uma menina, louve ao Senhor cantando bem forte o nosso próximo louvor. Sempre irei louvar. Vamos cantar juntinho? Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Oh yeah. Turma do Cristãozinho. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. E aí, cantou? Louvou ao Senhor? Que bom que vocês cantaram juntinho com a gente. Hoje chegou o grande dia. A nossa história de Amy Carmichael, comprando crianças para Cristo, vai chegar ao fim. Hoje nós vamos descobrir como tudo terminou lá na Índia. Semana que vem nós vamos começar uma história missionária nova. Vamos relembrar um pouquinho da história dela antes da gente ir para o último e emocionante capítulo? Vamos lá! Na nossa história de Amy Carmichael, eu comecei me ensinando cada dia uma lição especial para vocês. E hoje nós vamos revisar as 5 lições de forma rápida. A primeira lição que Amy recebeu foi que Deus sempre responde às nossas orações. E Ele responde com sim, não e espere. E eu disse para vocês também que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Que mesmo quando Ele nos diz não, é porque Ele sabe que aquilo vai ser melhor. E eu contei isso para vocês através da história de Amy. Disse que Amy tinha os olhos castanhos igual do papai, mas que o sonho dela era ter os olhos verdinhos, 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 azulzinhos como o da mãe e da irmã. Só que ela orou. Pediu a Deus para ter os olhos verdes ou azuis, ela queria azul, na verdade, mas quando foi no outro dia que ela foi olhar no espelho, seus olhinhos continuavam castanhos. Deus tinha respondido não para a oração de Amy. E ela só veio entender o porquê
quando ela já estava grande e se tornou missionária. Amy tinha os olhinhos castanhos porque quando ela foi ser missionária lá na Índia, ela conseguia disfarçar com a cor da pele dela, e ela conseguia ficar moreninha que nem os indianos. Se o olhinho dela fosse azul, ela jamais ia conseguir esse disfarce. Mas como os olhos dela eram castanhos, ela conseguiu salvar muitas crianças daquele templo que eu já falei para vocês. Aquele lugar horroroso, sujo, onde as crianças eram escravizadas, onde as crianças sofriam muito. Então, a primeira lição, Amy entendeu que Deus responde às nossas orações com sim, não e espere. E Ele responde também a sua oração assim. Aí veio a segunda lição que eu contei para vocês. Na segunda lição que eu contei para vocês, foi falando da segunda lição que Amy aprendeu e que nós aprendemos também. Que Deus sempre supre as nossas necessidades. Que Deus sabe exatamente o que a gente precisa e que Ele cuida de nós. Amy aprendeu isso lembrando de uma história de quando ela ainda era criança. Ela lembrou do dia que ela aceitou Jesus como Salvador, de como tinham sido as músicas, e ela percebeu que uma criança precisava de salvação. Contei para vocês nesse dia que a história dela e de Perim se cruzaram. Que Perim era uma menina que tinha sido vendida para o templo, que fugiu para a casa dos pais, que a mãe devolveu ela para o templo e que quando ela foi para a casa de Amy, ela teve o privilégio de conhecer pela primeira vez o amor, de ganhar pela primeira vez uma boneca, de ter as suas mãozinhas que tinham sido feridas, novamente curadas, tratadas, e que Amy foi a primeira criança que Amy conseguiu trazer de volta. Foi a primeira criança que Amy conseguiu pagar sem rúbias e Amy conseguiu criar Perim. Ai, gente, acho emocionante quando Perim descobre que o nosso Deus é um Deus de amor. E quando Perim descobre naquele dia que o nosso Deus cuida de nós nas situações mais difíceis. Foi aí que nós chegamos à nossa terceira história, que Deus quer que a gente ajude o próximo em qualquer situação, que Deus se importa com pessoas. Perim já tinha aprendido sobre que Deus responde às orações, ele já tinha aprendido que Deus cuida de nós, ele já tinha aprendido hoje que Deus quer que a gente cuide dos outros. E ela aprendeu isso lembrando de uma história de quando ela era adolescente, que ela foi ajudar uma senhora bem velha e que aquela senhora estava com a sacola pesada e que as pessoas riram dela, ficaram achando esquisita ela ajudar aquela senhora idosa. Mas ela aprendeu que Deus cuidava dela e que ela precisava cuidar dos outros. Foi aí que ela pensou como faria, porque para comprar cada criança eram mais ou menos 100 rúbrias e ela não tinha muito dinheiro. Então, Amy aprendeu que Deus responde às orações. Mais uma vez ela lembrou e ela começou a orar. E quando ela orou, pessoas inteiras mandavam 100 rúbrias, 10, 20. E ela foi conseguindo comprar crianças. Até que eu contei para vocês que ela ficava procurando, quando ela sabia que algum pai ia vender uma criança para o templo, ela corria antes e comprava a criança. E aí eu disse para vocês que a casa dela começou a ficar pequena, porque ela já tinha 16 crianças na época. E aí ela foi para uma casa na zona rural, que tinha uma varanda bem grande, uma casa grande que dava para plantar. E ela conseguia criar as crianças lá. Contei para vocês que a pessoa que mais ajudava ela era Perim, mas que como estava aumentando muito o número de crianças, e alguns missionários não achavam que valia a pena trabalhar com crianças, queriam trabalhar com mulheres, com adultos, Amy não tinha muita ajuda de outros adultos. Foi aí que Deus enviou Joia de Vitória, aquela menina mais velha de 16 anos, que junto com Perim ajudava Amy a cuidar das crianças na casa. Ainda contei para vocês também que Amy ficou num dilema muito grande, que ela recebeu uma carta. A carta era do padrasto dela, do
pai que criou ela desde pequenininha, e naquela carta dizia que o pai dela estava com uma doença terminal, que ele iria morrer e que se Amy não voltasse, Amy não veria mais ele. Contei para vocês que Amy tomou a melhor decisão e que ela foi até abençoada pelo seu padrasto. Ela resolveu ficar, continuar o trabalho missionário e o padrasto dela abençoou ela. Disse que entendia e que ela tinha que ficar mesmo na Índia, que queria muito vê-la, mas que se alegrava por ela estar servindo ao Senhor onde ela estava. Então, nós chegamos na história da semana passada, quando Amy aprendeu que quem supre as nossas necessidades não são pessoas ricas, é o próprio Deus. Não adianta a gente confiar no dinheiro do governador, a gente confiar no dinheiro do irmão que tem muito dinheiro e está na igreja. Nós temos que confiar no dinheiro que Deus nos dá. Quem supre as nossas necessidades é o Senhor. E às vezes quem oferta e quem dá são as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres. Porque isso tem que vir do coração, tem que ser uma decisão nossa. E Amy novamente lembrou de uma história quando ela era criança, de um homem que era da igreja e tinha uma mansão muito bonita, tinha carros muito bons, e que eles queriam construir um orfanato, e ela foi até a casa dele pedir recursos. Só que quando ela chegou lá, aquele homem disse que não podia ajudar com nada. E elas acabaram juntando dinheiro com as pessoas mais humildes da igreja e conseguiram montar o orfanato. Contei para vocês que Amy ensinou essa lição para as crianças dela e que as crianças sempre oravam. Disse para vocês que teve uma feira de crianças. Quando foi marcada, Amy tinha pouquíssimo dinheiro, porque ela precisava agora alimentar 19 crianças e que tinham crianças que tinham irmãos que iam ser vendidos. Então Amy incentivou eles a orarem muito, pedindo a Deus para que chegasse recursos e eles conseguissem comprar o maior número de crianças, inclusive aquelas que eram irmãs das que já estavam lá, para que fossem criados juntos. E as crianças começaram a orar e Deus moveu pessoas lá do outro lado do mundo, lá na China, que fizeram campanhas, mandaram ofertas, mandaram bíblias, que foi oração das crianças também, onde naquele dia os irmãos das crianças que estavam sendo vendidos puderam ser comprados. E aí eu parei exatamente nesse ponto. Uma das crianças que foi comprada era um bebê e ele dava convulsões. E ele conseguiu pegar um carro de um vizinho e foi às pressas. Tinha um perigo muito grande, aquele menino babava e ele estava muito mal. E ele estava assustado, porque se uma das crianças dela morresse, podiam acusar elas de coisa terrível, podiam fechar a casa dela, podiam tomar as crianças. E ele saiu disparado, aquele homem ia muito rápido. Quando ela chegou no hospital, para a surpresa dela, naquele dia, quem estava era o médico cristão. Ele não só atendeu o menino, como ele deu os remédios para Amy e ainda disse mais: Amy, enquanto eu estiver aqui, eu vou mandar remédios para febre, para coisas para você ter como cuidar das crianças na sua casa. Novamente, Deus provou que quem cuidava de Amy não eram os homens ricos. Quem cuidava de Amy e das crianças que Deus tinha confiado a ela era Deus. Depois daquele dia, o bebezinho passou a tomar um remédio controlado, que aquele médico que ficou anos lá na Índia fornecia todos os meses. E ainda mais, quando qualquer criança adoecia, ele mandava medicamentos, porque Deus, ele cuida dos seus. E Deus estava no que Amy estava fazendo, então ele continuou cuidando dela. Hoje, nós chegamos à nossa última lição. E na nossa última lição de hoje, Amy aprende uma das lições mais importantes que eu e você devemos aprender. Deus, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio salvar só as pessoas boazinhas, bonitinhas, de carinhas lindas. Amy aprendeu essa lição lembrando de uma história quando ela era adolescente, um pouco antes dela ir para a Índia. Ela lembrou que ela foi morar perto de umas moças que eram chamadas moças do Chale.
Eram moças que tinham uma vida muito, muito, muito perdida e que ela resolveu ir morar naquele lugar sujo, tinha percevejos, um bairro muito perigoso, porque ela queria estar mais perto dessas moças e evangelizá-las. E ela viu que Deus cuidava dela, que um dia teve homens maus que chegaram lá na casa e perseguiram Amy. Amy estava tentando ir pegar o ônibus para ir até a casa dos pais. Aqueles rapazes começaram a gritar e a dizer que iam fazer maldade com ela. E Deus usou uma senhora, que quando eles se desaperceberam, Amy abraçou os passos, ela puxou Amy para dentro de casa, trancou a porta e Deus livrou Amy daqueles homens. Amy evangelizou e muitas moças do Charlie foram salvas e iam para abrigos lá na Inglaterra, onde Amy morava no tempo. Então, Amy começou a entender que Deus amava os perdidos. Que mesmo aquelas moças tendo uma vida perdida, uma vida de pecado, Deus queria salvá-las. E que Deus transformou várias daquelas moças, que se tornaram mulheres honestas, boas donas de casa, boas mães, porque Amy iniciou um trabalho com aquelas mulheres que ninguém queria estar perto. Isso ajudou Amy anos depois, quando ela já estava lá na Índia. Ajudou Amy a entender que Deus amava as pessoas difíceis, as pessoas pecadoras, sabe? Nesse tempo, a história de Amy se mistura com a história de um homem chamado Tigre Vermelho. Tigre Vermelho é um homem honesto, mas uma vez ele caiu no erro de roubar uma empresa. Depois disso, as pessoas começaram a acusar ele de todos os roubos que tinham na cidade. Ele provava, dizia que não tinha roubado, dizia que não tinha feito, mas as pessoas acusavam ele. As pessoas diziam que tinha sido ele. Até que ele não aguentou mais, pegou a esposa, os 2 filhos e fugiu. E aí, ele começou a ser uma espécie de Robin Hood. Ele começou a roubar de verdade. Ele roubava dos ricos e dividia entre os pobres. E foi juntando-se pessoas a Tigre Vermelho. E ele criou como se fosse um bando. O objetivo dele, e ele achava que isso era certo, era tirar dos ricos e dar para os pobres. Ele não roubava ninguém que tivesse pouco dinheiro. Ele só roubava os ricos e dava para os pobres. Amy achava a história dele muito interessante e tinha muita vontade de conhecê-lo, porque ela queria falar de Jesus para ele. Um dia, Amy soube de uma notícia triste, que a mulher de Tigre Vermelho tinha falecido e que ele tinha 2 crianças e não sabia como cuidar. E que ele queria também conhecer Amy como ele queria conhecê-lo. Então, Amy decidiu subir as montanhas, montar acampamento para que Tigre Vermelho encontrasse ela. Amy era muito corajosa. Ela foi morar num lugar cheio de percevejos, no bairro ruim, e agora ela subiu as montanhas para encontrar um cara que era um bandido e não tinha medo. Ela ficou escondida. Ela ficou lá no acampamento e Tigre Vermelho ficou escondido observando ela durante 3 dias. Quando ele percebeu que Amy não tinha levado a polícia, que Amy não estava sendo falsa, ele foi até ela. Contou que sua esposa tinha morrido de tristeza porque não concordava com as coisas que ele fazia. Amy falou para ele, no versículo de João 3,16, que Deus tinha amado todo mundo, que tinha dado seu único filho para morrer por ele. Então ele fez um pedido para Amy. Ele pediu para que Amy levasse seus 2 filhos junto com ela e terminasse de criar ele junto com outra família, porque aquilo não era vida para as crianças. E ele disse: eu faço um trato com você, mas eu preciso confiar em você, Tigre Vermelho. Eu levo seus filhos, eu crio ele, mas você vai me prometer uma coisa: você nunca vai matar ninguém com a sua arma. O certo seria você não roubar mais, você não viver mais nessa vida. Mas como você disse que não quer aceitar Jesus agora, que não pode deixar essa vida, eu levo as crianças com essa condição. E Tigre Vermelho prometeu. Ele nunca tinha matado ninguém. E ele prometeu para Amy que ele nunca usaria a arma dele para matar nenhuma pessoa. Amy levou as crianças
E sempre que possível, ela mandava bíblias e livros para Tigre Vermelho. Lembra que eu disse que antes ele era um homem bom, ele sabia ler e ele se empolgava com os livros que Amy mandava. Mas o pecado continuava no coração dele. Até que um dia ele foi preso e baleado. E como ele prometeu para Amy, ele não devolveu os tiros. Ele foi parar no hospital. E Amy ia visitá-lo e lia a Bíblia com muita frequência. Foi aí que Tigre Vermelho aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Tentou mudar de todas as formas, tentou obedecer, mas as pessoas na cadeia não acreditavam na mudança de Tigre Vermelho. Até que um dia ele se revoltou e fugiu da cadeia novamente. E aí começaram a surgir boatos, que ele estava matando, que ele estava espancando quando ele fugiu da cadeia, e Amy não conseguia acreditar. Um dia ela se disfarçou novamente de indiana e foi até a mata onde ela soube que Tigre Vermelho estava. E como Amy suspeitava, Tigre Vermelho disse: nunca usei minha arma para matar ninguém. Mas Amy teve uma tristeza muito grande. Naquele dia ela descobriu que Tigre Vermelho tinha voltado a roubar e tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Que ele disse: todo mundo pensa que eu sou ruim mesmo, então é melhor eu ser. Amy voltou a falar de Jesus para ele, voltou a falar do arrependimento, mas Tigre Vermelho não se arrependeu. Amy insistiu para que ele obedecesse, para que ele voltasse, para que ele se entregasse, mas ele não quis ouvir ele e continuou na vida de bandidagem. Você sabia que por causa da amizade com Tigre Vermelho, Amy foi parar até no juiz? O juiz queria saber se ela sabia onde ele estava, se ela tinha contato com ele. Na verdade, Amy não tinha. Ela encontrava ele quando ele procurava ela. Então ela não sabia onde ele estava, mas ela ficou sendo observada. A casa dela ficou sendo olhada de perto para ver quando o Tigre Vermelho fosse. E um dia perceberam uma movimentação estranha. O Tigre Vermelho estava indo tentar ver os filhos, estava tentando chegar na casa de Amy. E quando eles cercaram o Tigre Vermelho com todo um acervo policial, o Tigre Vermelho olhou e disse que voltaria para a cadeia. Não deu um tiro, soltou a arma, disse que se arrependia de tudo e que estava se entregando. Mas sabe, crianças, na hora que ele colocou as mãos para cima, a polícia não perdoou. Atiraram muito nele. Mas naquele momento, ele disse que o Salvador dele era Jesus e que ele se arrependia das coisas erradas que ele tinha feito. Eu creio que Tigre Vermelho se arrependeu de verdade, que um dia nós vamos encontrar ele no céu, porque para Deus importa o nosso coração. O tempo foi passando, Amy foi ficando mais velha, mais crianças foram sendo criadas, as crianças menores iam crescendo e ajudando Amy a cuidar das outras. E um dia, quando Amy já era uma mulher mais madura, ela nunca voltou para a Inglaterra, ela continuou cuidando das crianças lá na Índia. Ela caiu e ela quebrou a perna, e ela não podia mais andar. Então as meninas mais velhas, Joia de Vitória, Perim e outras que foram crescendo, tomavam de conta das outras crianças. E Amy, ela ficava lá e sempre recebia o carinho das crianças menores. Ela ficou num quarto sendo cuidada pelas crianças que ela cuidou. E ela escreveu livros e teses sobre tudo o que acontecia no templo pagão da Índia. Você sabia que lá na Índia tem uma lei chamada Emika-Maiko, que libertou as crianças do templo? Hoje o templo não pode mais comprar crianças nem escravizar por causa de uma tese, de algo que Amy escreveu fazendo uma petição para o governo. O governo foi averiguar o que acontecia dentro do templo e hoje as crianças não sofrem mais aquele tipo de coisa. Amy marcou a história de um país com a palavra de Deus. E você que está em casa pode marcar a história de Boa Vista, de Roraima, do Brasil e do mundo, obedecendo a palavra de Deus, entendendo que Deus pode fazer muitas coisas com a sua vida. Deus quer que você seja um missionário onde quer que você esteja.
Deus quer que você entenda que Ele quer usar a sua vida como criança para abençoar a vida de outras pessoas. Vamos orar? Pedindo para que eu e você sejamos bênçãos na vida dos outros? Papai do céu, muito obrigada pela história de Amy, muito obrigada pela coragem que ela teve, muito obrigada, Senhor, porque ela fez diferença na Índia. Me ajuda e ajuda cada uma das crianças que estão em casa a fazerem diferença na vida de outras pessoas, a serem missionários aonde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, amém. Agora, nós vamos ter a oportunidade de continuar louvando ao Senhor. Nós vamos ouvir uma história muito especial, que depois nós vamos cantar uma música muito especial. História de Vitória. Nós vamos cantar uma música muito especial que fala assim: eu li na Bíblia e vou contar para você. Logo depois nós vamos ouvir a nossa história bíblica. Então vamos cantar junto? Eu li na Bíblia e vou contar para você. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de
Agora chegou a parte favorita do meu culto, a parte da nossa história bíblica. E aí, crianças, eu quero convidar vocês para pegarem suas Bíblias e conferir tudo que a tia Vitória vai estar falando hoje na nossa história. Hoje, a nossa história acontece continuando no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo de 17 ao 42. Nós vamos revisar o capítulo 1, 2, 3, 4 e o início do 5 e vamos aprender o final do capítulo 5, o que Deus fez ali na história, tá certo? Vamos relembrar de forma bem rápida para poder a gente ver tudo o que aconteceu, tudo que Deus fez. Acho que você lembra que eu contei para vocês que quem escreveu o livro de Atos foi o apóstolo Lucas e que ele escreveu para um homem chamado Teófilo. Era a segunda carta que ele escrevia e contei para vocês que a primeira foi o livro de Lucas, que contava do nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição, e que hoje estava contando sobre o arrebatamento e o início da igreja no segundo livro, que é o livro de Atos. Contei para vocês que lá no capítulo 1 Jesus é levado aos céus e que 2 anjos descem e dão uma ordem para os discípulos ficarem em Jerusalém, reunidos e unidos, onde acontece a escolha do novo apóstolo que ficaria no lugar de Judas. E também naqueles dias eles recebem pela primeira vez o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Eles são selados. Contei para vocês também que hoje nós recebemos o Espírito Santo no dia que a gente aceita Jesus como Salvador. Que eu e você já temos o Espírito Santo no nosso coração e que é Ele que nos ajuda a tomar as decisões certas e erradas. Lembram disso? Pois é, contei para vocês que naquele dia os apóstolos conseguiram falar em línguas que eles nunca tinham estudado e que uma multidão de pessoas aceitaram Jesus como Salvador e elas levaram o Evangelho para onde elas foram. Falei para vocês que era muito legal como os primeiros cristãos viviam. Eles viviam numa grande comunidade, eles viviam se ajudando um ao outro. Que os primeiros cristãos, eles viviam em comum acordo. Contei para vocês que os primeiros cristãos, eles viviam em unidade, juntos, compartilhando. E que Deus usou aquilo para que o Evangelho se espalhasse de Cristo por todo o mundo. No dia de Pentecostes, Deus fez com que o Evangelho fosse para Jerusalém, para Samaria e até para os confins da terra. Ai, ai, como é bom ver como Deus usa. Depois, eu contei para vocês que Pedro e João, eles subiram ao templo na hora 9, que era a hora considerada a hora de oração, e que o homem pediu para eles dinheiro. Ele queria uma moeda, porque ele era coxo, ele era deficiente, na Bíblia usa a palavra aleijado mesmo, desde criança. Há mais de 40 anos ele vivia ali na porta do templo pedindo esmolas. E Pedro disse para ele que não tinha ouro nem prata, mas o que tinha dava para ele, que ele ficasse em pé no nome de Jesus. E eu contei para vocês que aquele homem foi curado, que ele saltava de felicidade, que ele saltava de alegria na presença do Senhor. Contei para vocês que naquele dia Pedro fez um milagre em que muitas pessoas se admiraram e quiseram ouvir do Evangelho e criam que Pedro e João eram discípulos de Jesus e que Pedro e João faziam toda a diferença por conta daquele milagre. Pedro não perdeu tempo, falou de Jesus Cristo e pessoas aceitaram. Mas as pessoas lá do Sinédrio não gostaram não. Mandaram buscar Pedro e João e os prenderam. Quando Pedro foi levado perante o Sinédrio, Pedro falou pela primeira vez a frase que se tornaria famosa, que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Os sacerdotes e os anciões, o sumo sacerdote Caifás achou melhor não mantê-lo preso, porque as pessoas estavam muito alvoroçadas e admiradas com tudo que eles tinham feito. Então isso podia causar um problema na cidade. Então eles resolveram soltá-los, mas ordenaram que eles não podiam mais falar em nome de Jesus.
Você pensa que eles cumpriram isso? Eles disseram que não podiam parar de falar de tudo que eles tinham visto e ouvido. Disseram que não podiam parar de ensinar sobre aquilo que eles criam. E foi aí que eles começaram a ensinar de casa em casa, no templo. E sabe, crianças, era tão interessante, que a Bíblia conta que vinham doentes de todos os lugares de Jerusalém, de todos os lugares. E alguns eram colocados só para que a sombra de Pedro passasse e os curasse. Eles tinham tanta fé no Deus vivo e verdadeiro, em tudo que Jesus tinha ensinado, que os doentes que chegavam perto dos discípulos eram curados. Eles não cessaram e não pararam de ensinar. E aí, eu fui contando para vocês a história que envolvia as pessoas que viviam todas unidas. Contei para vocês que um homem, ele foi lá e ele deu tudo que ele tinha. Vendeu uma propriedade e levou todo o dinheiro. E que Ananias e Safira também venderam suas propriedades. E eu disse para vocês que não era obrigado a dar tudo que tinha. Mas Ananias e Safira tiveram a brilhante ideia de inventar uma mentira para o Espírito Santo. Venderam a propriedade por um valor e chegaram para os apóstolos, dividiram o dinheiro, esconderam uma parte para eles e mentiram. Não era problema da metade, não era problema dar um pouco. O problema foi a mentira. Deus não gosta de mentiras. Então, Ananias e Safira mentiram para Pedro e Pedro disse que eles não estavam mentindo para ele, estavam mentindo para o Espírito Santo. Ananias morreu. 3 horas depois, Safira foi lá, mentiu também e Safira também morreu por conta da mentira. Deus não gosta de mentiras. Deus não gosta que sejamos mentirosos e Ele castiga quando a gente mente. Talvez hoje você já diga assim, eu já menti, tia, e não morri. Mas Deus, Ele nos castiga de outra forma. Mentir nunca é a solução. As pessoas perdem a confiança na gente, você envergonha o nome de Cristo. A mentira só traz mal. Então, sempre fale a verdade. E hoje, nós chegamos na nossa história. As pessoas ficaram muito assustadas quando viram tudo aquilo acontecendo. Quando viram que Deus era um Deus forte, era um Deus que não aceitava mentira, mas era um Deus também que curava. Era um Deus que fazia também as pessoas ficarem unidas. E Pedro e João, elas continuavam ensinando e as pessoas se convertiam de muitos lugares e eram agregados àquele grupo que vivia unido, que vivia em união, que vivia junto. Mas muitas pessoas também passaram a ficar assustadas quando souberam da morte de Ananias e Safira. Mas elas passaram a respeitar mais os apóstolos, porque elas viram que o Deus dos apóstolos era um Deus vivo e verdadeiro. Um dia, Pedro, João e os outros discípulos, os outros 10 discípulos, eles estavam pregando na porta do templo. E eles estavam falando que Jesus um dia voltaria para pegá-los. E falando também que os homens, os principais, tinham matado aquele a quem os profetas tinham anunciado, a quem Deus tinha anunciado. E aí, as pessoas pegaram e não gostaram nada daquilo. E novamente mandaram prender, só que dessa vez eles prenderam todos os discípulos. Levaram eles até a prisão, prenderam eles lá e nem levaram para julgamento. Deixaram eles a noite toda presa. Então, Deus fez um milagre extraordinário, crianças. Ele mandou um anjo que foi até a prisão, tirou os apóstolos de lá. A guarda não viu, estava em sono profundo. Não foi quebrado um cadeado, não foi quebrado uma corrente. Deus tirou eles de uma forma sobrenatural. Foi um milagre, crianças. Os apóstolos saíram de lá sem quebrar uma chavezinha, um cadeadinho. Ninguém, nenhum guarda, viu os apóstolos saindo. Quando foi no outro dia, eles reuniram os principais sacerdotes, os principais anciões, eles reuniram as principais pessoas
para poder ir lá, tirar os apóstolos e ir para o julgamento. Só que olha onde é que os apóstolos estavam. Eles achavam que os apóstolos estavam lá presos, como vocês viram na figura, mas na verdade os apóstolos já estavam pregando no templo novamente. Então, eles mandaram que os guardas fossem até a prisão buscar os apóstolos. E olha o que os guardas encontraram quando chegaram na prisão. Hã? Cadê? Onde é que estão os apóstolos? Olharam, tudo trancado, todos os guardas no seu posto, as correntes lá fechadas. Voltaram lá para onde estavam os anciões e os sacerdotes e disseram: ei, a gente não sabe o que aconteceu. Lá está tudo trancado e a cela está vazia. Quando os guardas terminaram de dizer isso, os homens chegaram lá e disseram: ei, esses apóstolos aí que vocês estão procurando, olha só onde é que eles estão, ó. Eles estão lá no templo, pregando novamente no nome daquele Jesus que vocês disseram que eles não podiam pregar. Então trouxeram Pedro e os 12 apóstolos até o lugar onde eles seriam julgados. E quando trouxeram eles lá, eles começaram a interrogar. Os sacerdotes, os anciões disseram: a gente não já ordenou que vocês não falassem mais em nome de Jesus? Gente, Pedro faz um dos discursos mais belos da Escritura. E novamente ele diz que não vai deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens. Novamente, Pedro diz que o Jesus que Anás, que os anciões mataram, Deus ressuscitou. Ele está no céu preparando um lugar para nós. Pedro diz que o próprio Deus exaltou Jesus a Salvador de Jerusalém. A vontade daqueles homens era matar Pedro. Só que Deus faz com que um homem, escriba, um homem responsável, um chefe da lei, que mandou que tirassem os apóstolos que ele queria falar. E ele diz a seguinte coisa. Ele fala: olha, já surgiu outros. Já surgiu vários. Surgiu Nicanor, surgiu Judas de Jerusalém, que tinha um monte de seguidores. Eles morreram e acabou a seita. Então, se esses homens estiverem mentindo, quando eles morrerem, essas doutrinas também vão acabar. Mas se eles estiverem falando da parte de Deus e a gente ficar lutando contra eles só vão ficar mais fortes. Então, eu sugiro que a gente não mate, que a gente não prenda. Minha sugestão é que a gente dê uma pisa neles, açoite, ordene que eles não falem mais de Jesus e mande eles embora. Porque se for só besteira, daqui a um tempo vai acabar. Todo mundo vai deixar de seguir eles. Mas se vier da parte de Deus, nada que a gente faça vai impedir que eles continuem. E aí os anciões, os sacerdotes, acharam as palavras de Nicodemos sábia e deixaram que os apóstolos trouxeram ele de volta, colocaram eles no meio, açoitaram eles, bateram neles e depois liberaram eles, dizendo que eles não podiam mais pregar em nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu depois que eles saíram? No lugar deles saírem tristes, deles se esconderem, eles saíram festejando, porque eles foram dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Eles saíram felizes porque eles estavam sofrendo pelo Evangelho. E de lá, continuaram pregando no templo, de casa em casa, e muitas pessoas continuaram aceitando Jesus como Salvador. Você acha que os anciões gostaram disso? Você acha que eles iam desistir? Será que o Evangelho ia morrer, como morreu com aqueles outros homens que o escriba falou? Ou será que o Evangelho de Cristo continuou? Que os discípulos continuaram falando porque o Evangelho vinha de Deus? Semana que vem a gente escuta um pouquinho mais sobre a história do início da igreja. Hoje, meu desafio para você que está em casa é que não importa onde você esteja, falar de Cristo é nossa obrigação.
que quando alguém ri de você ou achar que você é bobo porque você tem Jesus no seu coração, você deve se alegrar, porque ter Jesus no coração é um privilégio, é uma honra, como foi uma honra para os discípulos sofrerem pelo nome do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada pela vida de cada uma das crianças, Pai. Ajuda elas a entenderem que é um privilégio ser um cristão, que é um privilégio te servir, que é um privilégio poder estar na tua casa e cantar louvores ao teu nome. Livra elas de todo mal, protege, recebe as nossas histórias, os nossos louvores, o nosso culto que é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estamos chegando ao final do nosso culto infantil e hoje eu quero dizer para vocês que foi muito bom estar com vocês e que Deus se alegra quando a gente o louva. Um beijo bem grande no coração e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, criançada!